Fala turma, estamos aqui hoje para mais um episódio do Jovem Cast, um podcast realizado pela Cijan Jovem, e é um projeto que eu acredito muito, porque esse projeto ele conecta empreendedores, ele conecta a história, ele conecta a experiência desses empreendedores. E esses empreendedores vêm aqui e trazem conhecimentos para a gente. E conhecimento é a fonte de todo empreendedor. É onde que você vai criar novas habilidades. E o empreendedor mais habilidoso, ele está mais próximo ao sucesso. E hoje eu estou aqui com uma pessoa que tem quase 30 anos de mercado no mercado imobiliário. E é um mercado que ele passou por diversas transformações e ele pôde acompanhar de perto isso aí. Hoje eu convido Nino da Exata Net Imóveis. Seja muito bem-vindo, Nino. Fala, Thiagão. Boa noite, meu irmão. Saudar aí a todos os nossos internautas, né? Todos estão nos assistindo. E é uma satisfação estar aqui nessa casa, né? Também faz parte dessa casa com muita alegria, muita honra, né? Há muitas gestões. Sim, Nino que é conselheiro nosso lá da Cijan, né? Já tem acho que 4 ou 5 gestões que eu estou no conselho da Cijan. Já cheguei a vice-presidente, né? E graças a Deus é uma instituição que nós temos muito orgulho, né? Eu sinto muito orgulho de fazer parte dessa entidade que tanto contribui com o desenvolvimento do empresariado, né, em Janaúba e com a geração de emprego e renda para a nossa região. Isso aí, Nino. Fala com o pessoal. Quem é Nino? Quem é o Wallace? Deixa a gente... Se apresenta para a turma aí. Então, eu tenho esse apelido de Nino, né, da minha infância. Apelido que a minha mãe colocou lá na minha primeira infância e ficou até hoje, né? Então eu já vi que eu já vou morrer com ele, porque 45 anos, quase 46 e ficou essa referência aqui em Janaúba. Eu sou um cara muito reservado, Thiago. Tenho hábitos muito caseiros e tudo mais, mas minha vida é voltada para a família, para o trabalho, né? Para a minha fé. Eu costumo base, né? Viver muito a minha fé, né? Dedicar muito à igreja, as coisas que eu acredito, que me traz paz de espírito, e levar isso também um pouco para as pessoas. É uma missão minha fora extra profissional, missão profissional que eu tenho, missão pessoal que eu tenho, que eu procuro conduzir. É isso. Nino, então fala pra gente que todo empreendedor ele começa lá do início, né? Lá do início, há quase 28 anos atrás, né? Surgiu a Exata Imóveis. Qual era a ideia, qual era o cenário naquela época? De onde que surgiu essa ideia de montar uma empresa, né? Onde aluga? Começou assim também? A história nossa, ela é como toda empresa familiar, né, Thiago? Quem nasce grande é monstro. Então nós nascemos pequenos. E na época, isso foi em 98, meu pai trabalhava com varejo de bicicletas e peças. Em razão do plano Collor, o varejo foi muito afetado, nós tivemos que mudar de ramo. E eu já trabalhava com ele lá, já bem novinho, mas trabalhava, estudava e trabalhava. E a ideia veio da minha mãe. Ela falou: olha, nós vamos trabalhar com imobiliária. É uma tendência. Na região a gente nem sabia ainda o que era imobiliária. Aqui em Janaúba, aqui na micro-região, a gente não tinha essa atuação assim, uma empresa. Tinham corretores e tudo mais, uma coisa mais informal. Já você vê que geralmente a visão vem do homem, né? Sua mãe ela é visionária. Ela é visionária. Um beijo, mãe, porque ela teve essa inspiração e meu pai também foi dócil, né? Ouviu e graças a Deus tem dado certo. Então, inicialmente ele ia trabalhar apenas com a compra e venda de imóveis, só com a intermediação de compra e venda. Como eu trabalhava com ele na loja e a loja fechou, então eu decidi trabalhar com a parte de aluguel que ele não queria explorar. Só que eu era muito novo, né? 18 anos, 17, 18 anos. E não sabia nada, não tinha experiência nenhuma. E eu fui a Montes Claros
consegui com o pessoal da Jaé Mintas. É uma empresa que a gente tem muita gratidão. Depois, se tiver tempo, a gente pode até falar um pouco mais sobre a Netmóveis, aonde que essa história foi parar. Mas a segunda geração da Jaé Mintas, seu Jaé Mintas fundou a imobiliária, depois vieram os filhos, hoje já está na terceira geração. Mas naquela época era a segunda geração ainda. Então eu liguei para lá e perguntei se eu poderia ir lá, passar uns dias, aprender um pouco. E eles me atenderam perfeitamente, me receberam em Montes Claros. Eu andei no famoso Fusquinha da Jaé Mintas, que passava inclusive na propaganda na televisão. Andei 2 dias com eles, aprendi muito, me deram as minutas dos contratos. Enfim, aquela base que eu precisava para começar o setor de locação da imobiliária veio daí. Então eu fiquei no setor de aluguel, garimpando ali os primeiros clientes. Tem clientes desde aquela época até hoje na Exata. E meu pai trabalhando com vendas, sempre muito perspicaz, inteligente. Ele conseguiu fazer grandes vendas logo no início, né? E o negócio deslanchou. E aí nessa época eu concluí o ensino médio e fiquei naquela dúvida entre seguir para uma faculdade ou ficar trabalhando. Por fim resolvi estudar e saí de Janaúba em 2001, no início de 2001. Estudei em Divinópolis, eu sou advogado por formação, é a minha profissão, a profissão que eu amo, que eu tenho na alma, né? A profissão do advogado, que eu consigo conciliar. Felizmente é uma atividade que tem muita afinidade, né, com a imobiliária. Acabei me especializando muito nessa questão de sucessões, né, inventários e na parte imobiliária em si. Mas nessa época eu saí para trabalhar, para estudar, e fiquei fora de Janaúba até 2010. Nessa época, depois de formei em 2005 e fui advogar, graças a Deus, já passei na OAB, fui advogar em Belo Horizonte. Então fiquei de 2006 até 2010 em Belo Horizonte, quando meu pai já querendo parar, já querendo descansar, desacelerar um pouco, e sem ninguém para poder assumir o negócio, eu decidi então voltar e reassumir a imobiliária, e estou à frente da operação desde 2010. Depois que eu voltei, aí fizemos uma série de reestruturação, né, uma série de mudanças na empresa, e chegamos aí até hoje, né, com as vésperas de completar 28 anos de atuação, e com o desejo de crescer, com 1000 planos ainda, e a empresa ainda joga. Vir mais gerações, se Deus quiser. Isso aí. E uma curiosidade que eu tenho. O mercado imobiliário lá, há quase 28 anos atrás, para o mercado imobiliário hoje, qual foi assim, a principal, né, mudança que teve nesse mercado? E logo com a mudança de mercado, o seu negócio ele tende a mudar também, a acompanhar a evolução, né? Quem fica parado no mercado expurga, né? Meu pai costumava dizer assim, menino parado não vende picolé. Então exatamente. O mercado, assim como o mundo em geral, nós estamos passando pela terceira revolução industrial, né? Então a parte da tecnologia foi o que mais mudou, né? Isso impactou toda a operação, toda a forma de trabalhar locação e venda de imóveis, ela foi impactada nesse processo, nesse período. Antes a gente trabalhava com fichas de imóvel, a pessoa chegava para ver um imóvel, tinha que ver a ficha impressa no papel. Então assim, é muita mudança, e graças a Deus nós não ficamos parados, né, diante dessas novidades que foram se apresentando. Cada passo que o mercado dava, nós aqui no sertão norte mineiro, nós procurávamos acompanhar, né? Quando foi lançado o site, nós já prontamente fizemos adesão,
o CRM, que é o software de gestão. Assim que essas ferramentas foram sendo disponibilizadas, nós aqui fomos nos atualizando. Se tem algum jovem aí, né, de 20 anos para cá, escutando essa conversa, já existiu um tempo que não tinha internet, né, Nino? É engraçado que parece que foi ontem. Quando eu olho para trás, eu me vejo ainda um menino, apesar de já ter 46 anos quase. Mas essa juventude aí de 20, 30 anos para trás, se a gente fala como eram as coisas, é capaz de nem imaginar, né? Mas eu já sou dessa época de tudo na máquina de datilografar. Meu pai tem ela guardada até hoje. Então, eu lembro quando chegou o computador da imobiliária chegou, era uma atração, Thiago. Era um negócio assim de outro mundo, aquela telona quadrada, né? E monitor e tamo aí, graças a Deus, crescendo e querendo crescer mais. E esse mercado seu é um mercado muito competitivo, né? É um mercado onde que tem os atravessadores, tem muitas empresas, tem muitas pessoas querendo vender imóveis, né? É verdade. Vender, atravessar, ganhar uma comissão dali, ganhar uma comissão daqui. Hoje, o que você enxerga aí de maior diferencial hoje na Exata? Ô Thiago, isso aí são duas questões importantes, né? Primeiro, o setor ele sofre muito com a profissão de corretor de imóveis, é uma profissão regulamentada por lei. Sim. Ela exige habilitação para o exercício da profissão sob pena de crime de exercício ilegal da profissão. Isso é uma questão que coloca muito em risco o mercado. Quando a gente lida, assim como o advogado precisa passar na prova da OAB para poder atuar, porque está lidando com bens e direitos, com patrimônio, com a vida de outras pessoas, assim também o corretor de imóveis precisa ter uma capacitação mínima para poder lidar com o patrimônio das pessoas. Então, existe uma lei federal que rege a profissão e essa situação de exercício ilegal da profissão, ela impacta muito. São muitas transações feitas por pessoas, como você disse, que querem ali atuar na profissão sem ter a formação, sem ter a habilitação e acaba colocando em risco o patrimônio de muitas pessoas. Por outro lado, as pessoas elas valorizam uma empresa que tem credibilidade, que tem tempo de atuação. Como eu tinha dito, a minha formação ela contribui muito nisso, porque apesar de que a assistência jurídica ela não faz parte do processo de intermediação, ou seja, quando nós fazemos a aproximação do comprador e do vendedor e isso resulta em uma transação de compra e venda, o corretor ele não é obrigado a acompanhar as partes nos trâmites legais, mas a Exata desde sempre nós fizemos questão disso. Isso é um diferencial seu, porque você... Sim, eu estou dentro da operação e eu acompanho a operação desde o dia que o imóvel entra, com a captação do imóvel, até o dia que a escritura é assinada e muitas vezes até depois que a escritura é assinada. Né? Nossos clientes eles acabam sendo fidelizados por todo esse suporte que a gente faz questão de dar para e outra, Nino, eu falo o seguinte: uma empresa num ramo competitivo igual é o seu, ela tem essa questão ela também. Está fazendo quase 28 anos, né? Já estamos próximos aí de fazer 28 anos. Vocês não estão brincando, não. Tem a seriedade, tem essa questão também é interessante, a questão da concorrência, da competitividade. Eu sempre, até mesmo por participar do associativismo, né? Há muitos anos na associação comercial, eu sempre vi que essa visão de disputar mercado, de ter o concorrente como um rival, ela gera muito atraso. Então, eu sempre busquei parcerias, ver no mercado aqueles que têm credibilidade, que têm respaldo, né, para nos aproximar. Inclusive, eu não sei se está no cronograma, mas falar um pouco sobre a rede Net Imóveis, do qual nós fazemos parte. Isso é um fruto dessa visão, dessa escolha de somar com as pessoas certas, né?
dividir para multiplicar, que é uma fala que a gente tem muito recorrente, dividir para multiplicar. Então, quando a gente passa a enxergar o concorrente como um parceiro, a gente aprende e ensina, quem ganha com isso é o mercado, né, com esse crescimento. Exatamente. E hoje Nino, o cliente ele vai até a Exata, né? Hoje, qual que é o suporte que ele tem? Além da intermediação, qual que é o suporte que vocês conseguem entregar para esse cliente? Thiago, isso é uma questão muito importante. Eu quero até aqui fazer um agradecimento para minha equipe, sabe? Talvez o principal diferencial da Exata é a equipe. Eu tenho uma equipe maravilhosa enviada por Deus, porque de fato cada um que está ali foi escolhido a dedo. E o principal diferencial é esse. As pessoas que estão ali para receber os nossos clientes, elas estão ali por amor, com a dedicação, com um desejo de acertar. É óbvio que toda empresa falha, toda pessoa falha, mas o desejo de acertar da minha equipe, eu acho que é o segredo do sucesso da Exata. Então a gente oferece para o cliente não apenas a questão das melhores ferramentas de tecnologia, dos melhores procedimentos que a gente busca trazer de fora, de grandes centros, né? Os processos, a expertise dos 28 anos, mas eu acho que esse calor humano, essa forma de estar próxima, de tratar o cliente como amigo, nós rezamos toda semana pelos nossos clientes em equipe. Nós tiramos um dia da semana para rezar juntos e nós rezamos pelos nossos clientes, rezamos pelos nossos familiares, por todos que fazem parte dessa família Exata Imóveis. E eu acho que de toda essa questão técnica, tecnológica, de formação, de conhecimento, eu acho que o grande diferencial é o que a nossa equipe oferece para os nossos clientes. Sim, isso é muito importante, porque a pessoa que te procura também, ela está realizando um sonho, né? Às vezes o sonho da primeira casa. Exato. Né? De você é uma responsabilidade muito grande, muito grande. Lidar com o sonho das pessoas, o patrimônio. Então, a gente trata isso com essa seriedade de quem está tratando de um imóvel, às vezes simples, mas é tudo que aquela pessoa tem. Então, todos os nossos clientes são tratados com esse mesmo respeito, esse mesmo carinho, essa consideração, independente do porte, independente da condição, independente do valor do imóvel. Sim. E você trouxe pra gente já, né? Falou um pouco aí da rede Netmóveis, né? Vocês já está no DNA seu e está buscando evoluir, está sempre antenado aí com o que tem no mercado. Fala pra gente um pouco aí como foi essa conexão, como vocês entraram na rede Netmóveis, o que é. História muito interessante que tem um link lá com o início nosso. Eu comecei falando da Jair Amintas. Sim. Que quando nós começamos na atividade, eu liguei para eles e eles me acolheram lá, me ensinaram todo o necessário para começar. E na segunda geração, hoje a Jair Amintas está na terceira geração, né, com Rafael e Thiago, que são netos do seu Jair. E eu recebi, já eram referência, são referência não apenas no norte de Minas, mas a Jair Amintas ela é referência no Brasil inteiro hoje, é uma grande potência. E eu recebi com uma honra muito grande a ligação de Rafael há 4 ou 5 anos atrás. Eu já sabia da formação da rede Netmóveis aqui na região. A rede Netmóveis é a maior rede de imobiliárias do Brasil. Não é franquia, são imobiliárias que se juntaram para compartilhar experiências, para compartilhar tecnologia, as melhores práticas de mercado e aquela dinâmica do dividir para multiplicar, ou seja, todos os imóveis de cada imobiliária elas vão para como se fosse um bolo. A partir do momento que a Exata cadastra um imóvel aqui no nosso sistema, esse mesmo imóvel é visto nos sites das imobiliárias de todo o Brasil e inclusive em Portugal. Nós já chegamos na Europa.
Então eu já conhecia a Rednet Imóveis, já sabia como é que funcionava, e só que ela trabalha em células, em grandes centros. As imobiliárias se juntam, fazem uma célula e começam a compartilhar, né? Sim. E aí eu recebi a ligação de Rafael, há uns 4 ou 5 anos atrás, me fazendo o honroso convite de entrar para a Rednet Imóveis. Naquele momento eu fiquei muito lisonjeado, mas nós estávamos no meio de um processo de substituição de software. Quem mexe com isso sabe o quanto é traumático. E também para que eu pudesse assimilar como seria isso, eu pedi para eles um tempo para rodar o sistema e ver como é que seria isso. E aí eles me esperaram e nós resolvemos entrar, mas colocamos para eles a necessidade de ter mais uma empresa em Janaúba para poder fazer essa parceria. Os imóveis, eles são comunicados. Então, a partir do momento que o imóvel entra, como eu disse, todas as imobiliárias estão aptas a vender ou alugar esse imóvel. Como nós estamos em Janaúba e a rede ela é forte, muito forte em Montes Claros, eu ficaria sozinho em Janaúba, tendo que compartilhar com eles imóveis apenas em Montes Claros, ou eventualmente algum imóvel de Janaúba que o proprietário tenha passado para alguma imobiliária de lá. Então eu falei, olha, Rafael, eu queria convidar mais uma imobiliária aqui, que é a única que eu via que tinha essa sintonia e esse desejo de crescer e essa penetração de mercado, que a gente poderia fazer esse bate-bola, né? Sim. Foi então que eu convidei Caio da Eldorado, né? E Robson, inclusive, se eles estiverem assistindo, um abraço para eles, são nossos amigos e parceiros. A Exata e a Eldorado hoje, elas trabalham numa sintonia 24 horas, o tempo inteiro. Hoje nós estamos fazendo venda juntos, ontem nós fizemos venda juntos. Então, ele é muito novo, né? E bem arrojado, sim, vontade de crescer, né? É isso que a gente busca, né? Vontade que a pessoa que está com vontade de crescer. Então foi assim a nossa entrada, eles aceitaram a indicação que eu fiz. Então a Eldorado também entrou. E hoje nós estamos juntos aí no mesmo grupo, diário, batendo papo com as maiores imobiliárias do Brasil, né? Aprendendo diariamente, compartilhando os imóveis. Se você entrar, como eu disse, no site da Exata hoje, buscar um imóvel em Portugal, você vai achar no site da Exata. E a gente pode transacionar esse imóvel, a gente pode vender como é feito diariamente, né? Então a Rednet Imóveis é mais uma, eu vou chamar de ferramenta, por causa de todo o contexto, mas é mais um ambiente, é mais um ecossistema que agregou e agrega todos os dias na nossa vida, no nosso crescimento, no nosso aprendizado e também para o nosso cliente, Thiago, porque a possibilidade de um imóvel ser vendido ou alugado hoje, ela multiplicou muitas vezes, né? Antes, cada imobiliária tratava ali suas captações e buscava seus clientes, potenciais clientes para esses imóveis. Hoje eu cadastro um imóvel aqui, daqui uma semana a gente vê a quantidade de visualizações que o imóvel teve, consultas e solicitação de visitas. Isso tem possibilitado para nós vendermos imóveis em Montes Claros, em Belo Horizonte, tudo através da Rednet Imóveis, o que nos dá muita alegria e gratidão por esse convite, fazer parte dessa família. E a pessoa, o cliente acaba tendo um leque de possibilidades muito maior de venda, né? Sim, o imóvel dele fica exposto para uma infinidade, a gente nem sabe mensurar o alcance que um imóvel chega. Sim. Hoje, né? E a minha pergunta, minha outra pergunta, ela vem em direcionamento a isso, Nino. Hoje o cliente ele te procura, a Exata, né? Qual que é a segurança que ele tem, qual que é o suporte que você consegue entregar, né? Eu vou deixar o meu imóvel X número de casas aqui para vocês alugarem os meus galpões. Ô Thiago, a gente tem uma alegria e uma honra muito grande de administrar, aí eu tô falando para locação, administrar imóveis das famílias mais tradicionais de Janaúba, né? Não vou citar nomes, mas famílias com 30 imóveis, famílias com 40 imóveis. Então,
a gente oferece essa segurança, né, de que hoje nós somos 10 pessoas na Exata, 10 profissionais trabalhando, tanto voltados para a venda, mas sobretudo nesse dia a dia da locação, que consome um esforço muito grande operacional. E os proprietários que fazem a experiência de alugar o imóvel diretamente, de ele mesmo buscar o inquilino, fazer o contrato e tudo mais, eles experimentam grandes prejuízos e grandes dissabores, grandes aborrecimentos. A gente vê diariamente, às vezes, não é raro, o proprietário está lá com o imóvel conosco, o imóvel vaga, ele fala assim, tem um amigo meu que quer alugar minha casa, eu vou alugar esse imóvel para ele, porque já é uma pessoa conhecida e tudo mais, eu vou fazer direto com ele, ele não quer submeter aos trâmites da imobiliária. Pouco tempo depois, esse proprietário volta, chateado, porque às vezes teve prejuízo, ainda perdeu a amizade, porque inventou de mexer com uma situação muito complexa, que é a alocação de imóveis, né? Então a gente está lá com essa equipe toda, com toda a ferramenta, todo o suporte tecnológico para oferecer essa segurança que o proprietário precisa, né? É óbvio que problemas acontecem, a gente não consegue eliminar 100%, mas a grande maioria dos problemas que são evitáveis a gente consegue evitar, e as pessoas que estão lá conosco há 20, 30 anos quase, né? Eles testemunham essa segurança que a gente consegue transmitir tanto na locação e também na venda, né? Como eu disse no início, a gente acompanha o processo até o final. E acaba que vocês tiram uma carga do proprietário, né? De estar ali negociando, ver se essa pessoa ela tem a procedência, né? Não tem o know-how, o proprietário não consegue fazer a verificação de praxe, né? De idoneidade, tanto do locador quanto da garantia, se vai ser fiador, se vai ser fiança, seguro. Ele não tem esse know-how, né? Também ele não sabe fazer a vistoria, que é um instrumento importantíssimo, um instrumento técnico importantíssimo no caso da locação, que é o documento que vai retratar a situação que o imóvel está, para que a gente possa no final exigir a devolução do imóvel nas mesmas condições, fazer a apuração de IPTU, de água, de energia, que são situações que às vezes deixam muito prejuízo. Então os proprietários que fazem a experiência de trabalhar conosco, eles valorizam muito essa segurança, e aqueles que eventualmente querem economizar ali, não vou pagar comissão para a imobiliária, eu mesmo vou fazer, eles acabam depois com muita dor tendo que reconhecer que o barato saiu caro. Essa economia que ele quis fazer da comissão da imobiliária representa muitas vezes um prejuízo muito maior lá no final. Sim, e assim, eu falo que quando você coloca um profissional que realmente sabe cuidar de um bem da gente, né? Eu falo, tem uma casa, eu vou construir uma casa, eu vou contratar um arquiteto, eu vou contratar uma pessoa para fazer esse interior dessa casa, porque ela fica bonita, aconchegante, e traz total diferença. Exatamente, é um profissional que é também indispensável, né, quando se trata de cuidar de um imóvel, assim como esse que você relatou aí. Quem preocupa com o imóvel, ele vai ter que preocupar com a gestão dele também, né? Exatamente. Ô Nini, hoje eu vejo que aquelas pessoas que estão ali em cima do muro, que eles têm um imóvel, eles estão querendo adquirir ou comprar um imóvel ou deixar o imóvel dele para alugar, tá fazendo toda essa correria. Qual mensagem que você deixa para essas pessoas que estão em cima do muro ainda, para conhecer até um pouco do seu trabalho, para ir lá fazer uma visita para vocês? Thiago, então vai muito assim dentro do que nós falávamos, né, sobre a segurança. O proprietário que quer alugar ou vender seu imóvel e que quer às vezes economizar a comissão de intermediação ou economizar a comissão de administração, ele se expõe a esses riscos que nós mencionamos, e não vale a pena, sinceramente, eu digo com toda sinceridade, não vale a pena. E quando nós temos à disposição no mercado profissionais que podem nos atender
e nos oferecer essa garantia, essa segurança, eu acho que vale muito a pena. Não vale a pena arriscar. Então, o que eu posso dizer para esse proprietário que tem um imóvel para alugar, tem um imóvel para vender, passa na Exata, bate um papo lá comigo, com o meu gerente Adalberto, com toda a equipe, conheça um pouco do serviço, conheça um pouco da estrutura, do que nós temos para oferecer, faça a experiência, porque pode ser que não, mas o risco de ter algum problema é muito grande. Muito grande, né? Nino, quero agradecer, né, a sua participação. Eu acho que é um assunto que gera muitas dúvidas, né? Sim. Sobre o que uma intermediação, como que a intermediação funciona. E eu queria deixar a palavra final para você. Falar onde que vocês estão, né? Qual o endereço seu, onde que eles te encontram. E deixa essa sua mensagem aí para o nosso pessoal. Então, Thiago, eu que agradeço a oportunidade, né? Toda a diretoria da Cijan Jovem, agradecer e parabenizar pelo trabalho que tem sido feito, né? Nós estamos muito satisfeitos com a penetração que a Cijan tem tido a partir da Cijan Jovem, também a Cijan Mulher. Então, como eu sou da casa, fico muito honrado com isso. A Exata, ela está na Avenida Manuel Taide, um prédio próprio nosso, né? Na Manuel Taide, já aqui é esplanada, mas já virou centro, né? A Manuel Taide já virou a principal avenida da comercial de Janaúba, então nós estamos lá desde há quase 10 anos, nós mudamos para lá, uma estrutura de mais de 200 metros quadrados, com toda a estrutura física, tecnológica para receber. A equipe, nossa equipe maravilhosa, está lá de braços abertos para poder receber esse proprietário que às vezes quer ir lá tirar dúvida. Sim. Nós temos agora também, Thiago, uma questão importante que depois a gente poderia falar em outra oportunidade, a questão da reforma tributária, né? E nós vamos ter um episódio aqui todo sobre a reforma tributária. Talvez a maior parte dos interessados sejam proprietários de imóveis que ainda não sabem como é que vão tratar suas operações a partir de agora. A reforma tributária, ela muda completamente, absolutamente a tributação do Brasil, e a questão da locação e da venda também está impactada nisso. Então, mais do que nunca, buscar profissionais que podem oferecer. Nós temos uma equipe também contábil lá, o pessoal da Inova Contabilidade, um abraço para as meninas, são competentíssimas, e estão lá também à disposição para dar todo o suporte para as contabilidades dos nossos clientes, ou seja, uma integração que é feita para que haja a melhor alternativa, melhor tratamento fiscal para cada caso, né? Cada caso ele precisa ser tratado isoladamente hoje. Então, nós temos todo esse ecossistema à disposição do mercado, e deixo então esse convite, né, para aquele que não conhece, que tem o imóvel, que pretende transacionar um imóvel, passe lá, bate um papo comigo, com o Adalberto, com toda a equipe, vamos tomar um cafezinho juntos e vamos fazer negócio. Sim, isso aí. E eu peço para vocês o seguinte: vocês que assistiram esse episódio, tá aqui até o final. Às vezes você conhece alguém, tem um amigo que tem um imóvel, compartilha com ele. Vai lá bater um papo, tomar um café e passar a saber melhor das soluções, né? Porque a gente fala de um imóvel, é um investimento, às vezes é um esforço grande que a pessoa tem para adquirir aquele imóvel ali, e às vezes, estando com vocês, eles estão mais seguros, né? Nós esperamos que sim, Thiago. Quero agradecer aí a oportunidade mais uma vez, mandar um abraço para todos os nossos clientes que estão assistindo, que vão assistir esse podcast. Nossa gratidão, ela é enorme, sem fim, para os nossos clientes, né? Como eu disse, nós temos clientes lá desde o início até hoje. Mas, acima de tudo, agradecer minha equipe, sabe, Thiago? Eu sou muito, muito grato à equipe que eu tenho. É um motivo de muita honra de ter conseguido formar essa equipe, né? Com certeza isso aí foi uma graça de Deus.
não tem mérito meu, tenho certeza que Deus escolheu cada um que está lá, então só tenho que agradecer a cada um deles por toda a fidelidade, toda a dedicação, esse amor que tem pelos nossos clientes. E para minha família, né, onde que está a origem da Exata, meu pai, minha mãe, agradecer, mandar um beijo para eles, minha gratidão eterna. É isso aí, Thiagão. Sim, obrigado, Nino. Valeu, amigo. Obrigado por ter compartilhado com a gente. E eu peço a vocês mais uma vez, curta, comenta, compartilhe esse episódio para que ele chegue a mais pessoas. Né? A gente veio aqui, a gente trouxe o Nino, ele contou um pouco da história dele e pode inspirar alguém. Então compartilhe esse vídeo para que esse vídeo chegue em mais pessoas, beleza? Tamo junto e vamos pro próximo. Valeu.